nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, eu convido você, continuando, 1 Coríntios 15, do capítulo 1 em diante, até o versículo 22. Terminei de tocar ali, eu estava falando com o Tiago, eu estava tremendo. Eu não conseguia segurar o meu corpo, eu não conseguia controlar o meu corpo. Tanto é o poder de Deus que deu para sentir aqui, no louvor. E nós estamos entrando numa época de primeiros frutos. Esses primeiros frutos do Pentecostes. Primeiros frutos da igreja do Senhor. Primeiros frutos na vida de cada um de nós, porque esses frutos, eles continuam aparecendo. E essa presença de Deus nada mais é do que simplesmente esses frutos que Deus dá na nossa vida. Presença que renova, presença que nos enche. Então, preste atenção na palavra, observa todos os detalhes, porque só pela leitura da palavra já é uma grande bênção. 1 Coríntios, então, versículo 15, a partir do versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, que tenha sido eu, que tenham sido eles. É isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo serão todos vivificados. Fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é poderosa, eficaz, trabalha no nosso coração, no nosso íntimo. E Espírito Santo, continua falando com a Tua igreja, assim como o Senhor tem falado desde o início. Ou digo mais, Senhor, desde o ensaio. Digo mais, Senhor, desde a semana, na vida de muitos de nós. Mas, Deus, que o Teu Espírito possa soprar nesse lugar de uma forma especial.
E que nós possamos, sim, Senhor, experimentar destas verdades que estão contidas na sua palavra. Verdades que são imutáveis, verdades que prevalecem em todo o tempo. Seja anos que se passaram e em anos que virão, Deus. Aqui é o tempo do Senhor voltar. A sua palavra continuará viva, a sua palavra continuará eficaz. E é isso que nós te pedimos. Espírito Santo, trabalha no coração de cada um. Tu conheces melhor do que eu conheço. Tu conheces melhor do que talvez nós mesmos nos conhecemos. Por isso eu te peço, Espírito, tenha liberdade no nosso meio. Fala conosco. Sopra, Deus, vida neste lugar. Porque o Senhor ressuscitou e está vivo. Amém. Bem, queria que você pensasse um pouquinho. Você foi chamado, você foi convidado pelo Espírito Santo de Deus, ou talvez por alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus, e você é levado para uma região muito longínqua para pregar esse evangelho. Digo mais, a cidade em que você vai para pregar esse evangelho é uma cidade muito complicada, uma cidade que a depravação está solta por todos os lados, de uma forma que talvez na sua cultura, no seu modo de viver, ou da forma como você vive, é algo abominável. Além de ser longe, além de ser em lugar longínquo, é um lugar onde tem muitas pessoas, e essas muitas pessoas, por causa do meio em que elas vivem, elas acabam constantemente se tornando parte do meio em que elas estão. E lá você é guiado por Deus, lá você começa a implantar o evangelho, e a igreja, no meio de toda essa balbúrdia, no meio de toda essa confusão, no meio de todo esse problema que lá acontece, ela começa a crescer. A igreja começa a ser edificada e Jesus Cristo, Ele começa a atuar através do seu Espírito Santo nessa igreja. Deus está usando você. Você fica lá por mais do que você geralmente ficaria em outro lugar, porque talvez você, por causa do seu trabalho, você arruma um trabalho lá, você consegue se manter. E lá você vai conhecendo esses irmãos, você vai vendo a história de cada um deles, e cada uma destas vidas que você conhece passam a ser seus amigos íntimos, porque você vê como um bebê, porque você está cuidando deles como um bebê. Só que chega o dia em que você olha para essa igreja formada, uma igreja que já começa a demonstrar a sua estrutura, e um dia chega a hora de você dizer: até logo. Tenho que seguir o meu caminho, porque Deus tem um projeto na minha vida, e eu preciso ir então para outros lugares para continuar pregando da palavra de Deus. Mas meu coração continua com vocês, a minha vida continua com vocês, o meu espírito continua ligado com vocês. E aí você vai embora. E você vai para outro lugar, e a mesma coisa começa a acontecer com você no outro lugar que você vai. Está imaginando a cena? E nesse lugar que você está, você começa a fazer as mesmas coisas, as coisas começam a acontecer. Mas um dia, você recebe a visita de pessoas que viviam nessa cidade onde você implantou. Meus amigos estão chegando. Meus amigos estão aqui. Quando você os vê, você logo corre para dar um forte abraço neles e dizer: poxa, como é bom que vocês vieram. Eu estou aqui num lugar tão distante, eu não tenho internet, eu não tenho contato, e vocês apareceram, vocês sabiam que eu estava aqui. E quando eles chegam até você, eles também te dão um abraço, eles conversam com você, e ali trocam ideias. Puxa, como é bom a gente rever quando a gente não vê uma pessoa, não é? A gente para tudo, até o trabalho, que eu quero tirar até férias para estar com vocês. E nessa conversa que a gente começa a falar, a primeira coisa que tem no coração de alguém que ama servir a Deus e que tem seus filhos na fé espalhado por um monte de lugar, é a preocupação. Então é inevitável que no meio dessa conversa, porque você veio do lugar onde eu fiquei por um tempo, eu vou falar para você assim: como andam as coisas por ali? Como estão as coisas lá? Como é que está aquela igreja? E confesso que todos nós temos uma expectativa quando a gente fala de reino de Deus. É que se o Espírito de Deus está lá, não vai ter problema,
não vai ter confusão, as coisas vão fluir, vai tudo ser de acordo com aquilo que a gente imagina que tem que acontecer. Verdade ou não? O Espírito Santo de Deus. Porém, quando eu olho, as notícias não são tão boas quanto eu esperava. Eu pergunto, como é que está a irmã Maria? A irmã Maria, teve uma briga lá, rapaz. Ela colocou outro irmão na justiça. Sério? Mas ela está tão fervorosa. Mas é tão complicado lá o meio que a gente vive, que infelizmente as coisas começaram a penetrar dentro da igreja. Mas e como vai fulano? E sabe quando você só começa a receber notícia que você olha assim, puxa, não era isso que eu esperava. Não eram essas notícias que eu estava esperando. Essa historinha que eu contei, mais ou menos, é o que acontece com Paulo aqui, nessa carta. Paulo está continuando fazendo a obra de Deus, e como um bom servo de Deus, o que ele espera é que o trabalho de Deus continue, mesmo quando ele não está lá, porque ele continuou orando. Ele não parou a obra dele na igreja de Corinto. O coração dele continuava em Corinto. E nós podemos ver que Paulo, ele começa aqui nesse capítulo, endereçando essa carta para aqueles que ele considera como amigos. Para aqueles que ele considera como irmãos do coração. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que eu lhes preguei. No capítulo 18 de Atos, nós podemos ver o primeiro contato que Paulo tem para com esses irmãos de Corinto. E o primeiro contato que Paulo tem, a princípio, não é muito bom, porque na sinagoga onde Paulo ia, houve uma grande confusão ali, houve problemas. E Paulo chega uma hora que ele fala, não, então eu vou para os gentios. Só que nos gentios, nos irmãos que não são da linhagem judaica, eles acabam aceitando e recebendo esse evangelho de um coração grato. Mesmo no meio dessa balbúrdia toda que acontecia na igreja de Corinto. Não propriamente na igreja, mas na região. E muitos recebem a pregação de Paulo naquele lugar. Corinto, Paulo encontra com Priscila, talvez você já ouviu esse nome. Paulo encontra com Áquila. E Paulo trabalha com estas pessoas para a confecção de tendas, para o ganha-pão dele. E por se falar em Corinto, como era um porto comercial, era uma cidade de muito comércio, não faltava trabalho para Paulo ali. Não faltava trabalho para que Paulo pudesse estar desenvolvendo também as tendas. Era um ótimo negócio, especialmente pelo fluxo de pessoas. O barco chegava de um lado, queria atravessar para o outro, porque era ali um istmo, um pequeno pedaço de terra de 4 milhas, se eu não me engano. Então os barcos, eles para não atravessar por Peloponeso, que é a parte de baixo da Grécia, e ir lá para o outro lado e chegar lá em Roma, que era onde o destino, porque eu já tive uma oportunidade uma vez de ir com a minha família para a Grécia, e nós saímos de Atenas e fomos até Santorini de barco. Quando você está saindo de Atenas, que você está indo, tudo é tranquilo. Minha esposa não queria ir. Eu falei, é sossegado, olha o tamanho do barco. Quando você sai ali de Atenas, que você começa a passar por essa parte dessa região de baixo, dependendo da época, e era uma época ainda de maio para junho, é uma época ainda de muito vento, uma época que o clima está se estabilizando para o clima quente, ainda há muita agressividade do tempo. Então o que acontece? Logo que você corta, que você sai daquele pedaço de ilha, você começa a sentir o mar mais aberto e começa tudo a tremer. Então, para evitar que os barcos passassem por baixo, os barcos eram praticamente obrigados a entrar nesse trecho, que era nesse istmo, parar ali. Se o barco era pequeno, eles conseguiam atravessar o barco por terra do outro lado, ou se o barco era grande, eles vaziavam a carga e davam a volta vazio, porque é muito mais fácil, para não acontecer problema, e se a carga é valiosa, muito mais que o barco vá vazio, e enquanto isso, as pessoas ficavam desse lado esperando que o barco chegasse. Então era uma cidade que era conveniente para tudo. Corinto, as coisas correram diferente, por exemplo, do que na Galácia, correram diferente como em Filipos, por exemplo, em Tessalônica, na região de Bereia. Lá o evangelho para Paulo não foi assim tão bem recebido, houve conversões, mas ele sempre encontrava muita resistência. Então o período dele lá foi muito curto, o que o obrigava, às vezes, a ter que sair. Essa história a gente vê muito com Jesus, né? Quando ele via que a coisa estava, porque ele tinha um objetivo para cumprir.
Então ele não ficava, como que a gente diz, né, tentando a situação, forçando a situação, porque ele sabia que ele tinha um projeto. Então o que acontece? Em Corinto, Paulo ele vai e fica 1 ano e meio praticamente lá, com aquele povo. E lá ele conhece essas pessoas. E eu comecei a preparar essa palavra, enquanto eu pensava, eu vou fazer 2 anos aqui. 2 anos. E em 2 anos eu tenho muitas pessoas que eu posso dizer que eu tenho, cada dia mais meu coração está apertando mais pelo prazer de estar com essas pessoas. Pessoas que eu não conhecia de forma alguma, pessoas que eu não fazia a mínima ideia que existiam, ou pessoas que quando eu vinha cantar com meu irmão aqui, eu conhecia, oi, tudo bem e tal, dava um abraço, mas não era intimidade. Mas Paulo conhece essas pessoas por intimidade. Entra na cabeça desse homem, imagina, ele recebe essas notícias. E ele fala, Deus, o que é que eu posso fazer? E engraçado que quando a gente está fora do nosso convívio, as amizades parecem que elas se tornam mais rápidas, você sente essa necessidade de fazer, e você se apega mais fácil. Porque no teu país você já tem o teu meio, então são muitas pessoas que você tem. Mas fora do teu país, fora do teu meio, todos, às vezes, muitos estão passando pelas mesmas dificuldades que você está passando. Então imagina Paulo, quando ele fala para esses irmãos, ele fala com o coração dele em brasas, em fogo, e muitas vezes, Deus, o que nós fazemos agora? Espírito Santo, o que nós fazemos agora? E quando Paulo então está em Éfeso, ele recebe essa notícia da casa de Cloé, que dá essa informação para ele, de que as coisas não estavam indo muito bem. E aí, nós olhamos para esta carta e vemos, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Presta atenção, eu vim aqui, eu estive com vocês 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E ele continua, a qual vocês receberam, e na qual vocês estão firmes. Eu saí daí e eu vi aquilo que Deus estava fazendo no seu meio. Irmãos, por isso é muito importante que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração firmados na palavra de Deus. Porque cristão que não tem a tendência de colocar o seu coração na palavra de Deus, cristão que não tem a tendência de olhar para a profundidade da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, acontece exatamente o que estava acontecendo com muitos na igreja de Corinto, porque todos os dias as propostas são enormes, mas todos os dias as propostas de Deus também são gigantescas para a nossa vida. E se eu não me afirmar na palavra de Deus, eu acabo me esfriando, eu acabo me afastando. E eu tenho falado nesse último mês, depois de Páscoa, sobre essa questão da ressurreição e dessa tarefa difícil desse homem de Deus, de Paulo. Tantas coisas se infiltrando na igreja dos amigos dele, dos irmãos de Paulo. E ele nunca se cansa de usar esse termo, irmãos. Ele nunca se cansa de falar com aqueles que ele tinha intimidade. E eu creio que ele tenha falado essa palavra, e quando ele manda essa carta para o profundo do seu coração, porque ele sabia da sua responsabilidade. E aí ele continua, por meio desse evangelho que vocês são salvos. Isso na condição grega da palavra é que vocês estão sendo salvos. É um present continuous. É um gerúndio que a gente pode falar no português. É gerúndio, né? Gerúndio. Que é hoje e continua, não pode parar, você tem que estar sempre atento. Por isso que nós lemos a palavra, senão a gente não precisa mais fazer nada. Mas não, porque a palavra de Deus ela existe, e Paulo ele vem lembrar, vocês lembram? Sendo salvo, e a palavra salvo aqui é resgatado, preservados, curado, vão bem, para que vocês sejam feitos por completo, para que vocês sejam resgatados da destruição, que exatamente estava acontecendo com a vida daqueles homens e mulheres, trazidos para dentro de uma divina segurança. Esse é o peso da palavra no grego.
Resgate de Deus da punição de um poder, do poder de Deus, de quando você anda fora dos caminhos do Senhor. Sem sombra de dúvidas, quando a gente começa a meditar, não tem como a gente deixar e parar de pensar, como Paulo, com toda essa dificuldade que ele teve, porque a vida dele não foi fácil, e desde o início ele sabia disso. Ananias já tinha sido informado quando vai orar por ele, a gente sabe bem da história de Paulo. Mas eu imagino quando Paulo recebe essa notícia, que ele ajoelha, talvez logo que os seus amigos se vão, ele começa... A gente costuma dizer que quando a gente está passando por um momento difícil, o que a gente faz, a gente respira fundo. Não sei se ele contou até 10, se ele contou até 20, não sei se tinha isso na época, mas ele para, ele respira, ele pensa, imaginando. Mas, como um homem de Deus, ele pede orientação do Espírito Santo de Deus. Em tudo você vai ver Paulo pedindo orientação do Espírito Santo de Deus. Para dizer a coisa certa, para falar a coisa certa, da forma certa, do jeito certo. Deus, que o Senhor me ajude a orientá-los. Talvez tenha sido essa a oração de Paulo. E nesse capítulo é interessante porque aqui o que a gente leu está sobre a causa da ressurreição. E Paulo ele usa de uma técnica filosófica chamada silogismo. Se você não sabe o que é silogismo, silogismo é quando é um modelo de raciocínio onde trabalha-se com a ideia da dedução. E é exatamente o que corre nas páginas desse capítulo. Entre duas premissas ali, que geram uma conclusão. Então ele apresenta, esse Cristo não ressuscitou. Ele começa, se Cristo não ressuscitou, a tua fé não... Por que você está vindo aqui? Se Cristo não ressuscitou, por que você está tocando, louvando a Deus, cantando? Se Cristo não ressuscitou, por que a gente está pregando? E é tão interessante porque Paulo, ele usa uma técnica grega, por exemplo, essa técnica ela vem de Aristóteles, ainda antes de Paulo. E ele usa da mesma técnica que estava tentando ser introduzida dentro da igreja, para trazer a palavra de Deus, para tentar mostrar para estes homens, acorda, olha o que vocês têm na mão, olha aquilo que vocês têm como verdade para vocês. E que combinação maravilhosa quando você pega um homem que estuda a palavra, e você pega um homem usado por Deus, e você pega um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que usa da sabedoria de Deus, usa a palavra com amor. O resultado é tão maravilhoso que hoje nós estamos falando sobre essa carta aos Coríntios. Ela não perde o seu valor. Essa carta não perde o seu valor. O Espírito Santo de Deus não perde o seu poder. Você ouvindo essas palavras, você está ouvindo as mesmas palavras que Paulo mostrou para essa igreja. Olha que prazer que nós temos. 2000 anos praticamente depois, nós estamos ouvindo essas palavras e eu tenho certeza, assim como elas têm feito diferença na minha vida, estão fazendo a diferença na sua também. E Paulo, um homem que apesar de todo o conhecimento, não tinha nunca o desejo de menosprezar seus irmãos, pelo contrário, o que dependesse de Paulo, Paulo faria outros Timóteos, Paulo faria outros Silas, Paulo faria outros Lucas, Paulo faria Áquilas, fariam Priscilas, e todos que cruzassem no caminho de Paulo, Paulo com amor produziria frutos. E realmente esse encontro no caminho de Damasco mudou a vida desse homem. Porque Paulo, se você ler, se eu não me engano é no capítulo 9, se eu não estou enganado, que é tanta informação, né? Tem hora que, no capítulo 9, que a Bíblia diz que ele pega cartas para ir contra os cristãos, porque ele era um judeu de carteirinha, e a Bíblia diz bem claro que Paulo ele respirava ameaças contra os nossos irmãos, contra os cristãos. É desse homem que nós estamos falando. Só que agora, Paulo respirava fundo, e quando ele soltava a sua voz, ele soltava as suas palavras com fragrância de amor, ele soltava as suas palavras baseados na força do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder da palavra que Deus nos dá.
E quando Deus ele vem sobre a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Meus irmãos, é algo grandioso, a palavra não perde. Então Ele vem por meio desse evangelho que preguei a vocês. Vocês vão sendo salvos, estão sendo salvos, desde que vocês se apeguem firmemente, ou seja, segure forte, mantenha na memória. Caso contrário, vocês creem em vão, sem propósito. Não serve para nada. Porque vocês não levam a sério, vocês não acreditam. E o que Paulo mostra aqui, é que o evangelho que você recebeu, que eu recebo, é algo diferente, algo que pode mudar a nossa vida. Mas a minha pergunta é, será que esse evangelho realmente tem mudado a nossa vida? Será que esse evangelho tem feito o efeito dele, que ele deve fazer todos os dias na nossa vida? Ou será que as notícias que talvez cheguem a nosso respeito, sejam as mesmas notícias que Paulo estava recebendo de alguns naquela igreja? Quando nós temos falado nessas semanas, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, ela é vazia. Como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seremos falsas testemunhas de Deus, porque o nosso testemunho não vale nada. E ele continua, mas no versículo 15 e 18, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aqui quando a Bíblia fala de dormem, aqui ela não está falando da pessoa que está cansada no culto e às vezes fecha o olho. E às vezes a gente fala mais alto, a pessoa já se assusta, né? Às vezes precisa bater na mesa, já viu isso? Já? Às vezes você está, poxa vida, aí você bate a pessoa, assusta. Não. Quando geralmente esse termo ele é usado no Novo Testamento, ele quer dizer para os que dormiram no Senhor, os que estão com Cristo, aqueles que morreram. E que descansam no Senhor. E Paulo disse, a ressurreição daqueles que morreram crendo em Jesus, não é verdadeira, não é num Cristo vivo, então, já eram. Não há mais solução, não há mais esperança. O pó, ele volta para onde? E o espírito deve voltar para onde? Não vale esse versículo. O pó volta para o pó e that's it. Não haveria esperança para ninguém. Viveríamos novamente após fecharmos os olhos, e veríamos novamente. Quando fechássemos os olhos, nada iria acontecer. E se olharmos constantemente, essa vida para nós não teria significado algum. Mas, olha que interessante. Porque eu sei que o Redentor que nós servimos, porque você sabe que o seu Redentor, ele vive. Quando você olha para o céu, você sabe que aquilo que você dita hoje como vida, aquilo que você dita hoje como seu caminhar, ele é apenas um simples momento da nossa vida. Mas porque eu tenho a minha esperança firmada num Cristo vivo, e a minha esperança firmada no céu, porque Jesus saiu vitorioso sobre a morte, e hoje a gente pode cantar, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando a gente canta isso, realmente, isso tem significado. Isso toca, porque você começa a imaginar na sua cabeça que Jesus, ele realmente um dia vai vir para você. Por causa disso, é que eu posso olhar para cada um de vocês, e eu tenho a esperança que um dia nós vamos nos ver novamente. Como vai ser isso? Eu não sei. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem clara, que nós descansamos, e aqueles que dormiram no Senhor continuam sim com o seu direito garantido da eternidade. Então quando eu olho para você, se eu não te ver hoje nunca mais, a minha esperança continua firme no Senhor, porque eu sei que o Deus que nós servimos é um Deus que não foi vencido pela morte. Tem uma música interessante, pensando, quando a gente
complicado um músico quando prepara a pregação, porque ele sempre pensa numa música, sempre na agulha. Se Jesus não ressuscitou e os mortos que morreram, acabou. Tem uma música aqui que diz o seguinte: que saudade que me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas eu tenho uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, eu lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos, porque o meu Redentor vive, porque o seu Redentor vive. É que nós podemos olhar para essa eternidade. Eu vou parar por aqui. Tem mais. Eu não consigo terminar a pregação, não tem jeito. Mas anyway. Quem é pai aqui? Ergue a sua mão. Eu ergo a minha também. Pode baixar a mão. Olha que grande responsabilidade que você tem. De pregar um Jesus Cristo vivo para os seus filhos. De mostrar um Jesus Cristo vivo para os seus filhos. Olha a grande responsabilidade que vocês têm de dar um futuro de verdade para os seus filhos. É muito legal, todos nós estamos fazendo. Pôr os nossos filhos na escola, falar para eles que eles têm que tirar boas notas, que eles têm que fazer tudo isso. Mas há muitos pais que têm se esquecido de mostrar um futuro que não vai até o sucesso dessa vida. Um futuro que vai o dia que você fechar os teus olhos e que o seu filho sair dessa terra, se você realmente o ama. E se você realmente quer ver teu filho no céu, sua filha no céu. Leva a sério. Faz ele estudar a palavra. Faz ele ter contato com as coisas de Deus. Faz ele entender que há um futuro com Jesus e que Jesus está vivo. Porque há muito filho que nem sabe que Jesus está vivo. Porque ele nem fala com ele. Há muitos filhos que estão preocupados com seus afazeres de escola. Com o seu Facebook. Com a sua internet. Com as suas responsabilidades com os seus amigos. Mas esquecem da responsabilidade com o maior amigo que eles têm. Jesus Cristo que está vivo. Pai, plante na vida do teu filho um Jesus Cristo vivo. Se a gente quer ver o Espírito Santo de Deus fluindo na nossa vida, Jesus Cristo tem que shine na nossa vida. De verdade. Porque Jesus Cristo vive. Ele mexe com a gente. O Espírito Santo mexe com a gente. O Espírito Santo faz coisas que a gente não consegue nem perceber. Invista no seu filho, invista na sua família, invista na sua casa. Não perca tempo. Constantemente eu falo isso. O mundo não perde tempo para o teu filho. É importante teu filho ver mobile, ver telefone, fazer estudos, mas não esqueça de mostrar aquilo que realmente produz vida, que é algo que vai além desses dias dele nessa terra. E eu vou falar mais, ajuda ele nesses dias dele nessa terra, porque os teus filhos vão constituir família. E famílias, lembra, que continuarão frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos. Ele é um dos primeiros frutos, Jesus Cristo é o primeiro fruto desta nova vida com Cristo que nós temos. Meus irmãos, esse é o meu maior desejo, de poder trazer a palavra, e de palavra de Jesus poder fazer uma diferença na vida do ser humano. E que Deus, do fundo do meu coração,
possa fazer essa diferença. E o que depender de mim como pastor para te ajudar, o que depender de mim como servo de Deus, como Paulo, esse exemplo maravilhoso que eu tenho, para poder interceder pela tua vida, ajudar, se for necessário, e conversar, estar junto com você, pode contar comigo, porque eu levo a sério o que está escrito nessa palavra. Porque nós precisamos amar. Então ame a tua casa, ame Jesus, ame servir ao Senhor. Continuamos depois. Deus abençoe vocês. Eu queria que você se colocasse.